Deus, aleluia. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Naquele dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Naquele dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora estou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, se salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus tem mais ninguém. Com Jesus vai tudo bem. As águas do Rio Jordão separam toda lepra de Naamã. As águas do Rio Jordão separam toda lepra de Naamã. Mas o Cristo, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, que pode salvar. Mas o Cristo, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, que pode salvar. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. João viu o número dos anjos e todos louvavam ao Senhor. Uns oravam, todos cantavam, mas todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Manda fogo ao Senhor, manda fogo ao Senhor, e batiza o teu coração. Aleluia, manda fogo ao Senhor, fogo ao Senhor, e batiza o teu coração. Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me com teu poder. Manda fogo ao Senhor, manda fogo ao Senhor, e batiza o teu coração. Glórias a Deus. Glória ao Senhor. Salvaremos vidas se começarmos a orar. Esta casa treme se começarmos a orar. Salvaremos vidas. Ele adorou, e o povo desceu, desceu. Deus Salvador, Ele adorou, e o povo desceu, desceu, desceu. Isso é Deus Salvador. Que fogo é esse em volta do altar? Que fogo é esse em volta do altar? Que fogo é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Põe a gente na candeia, Senhor. Põe a
vai abalar, vai abalar, vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrir, anjos tocando, deixa subir. Cristo descendo, o céu se abrir, os anjos tocando, deixa subir. Vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais alegria, lá não vai ter mais clamor. Mas na verdade o que tem valor pra gente é as aflições desse mundo. Amém. Aleluia. A Bíblia fala várias vezes, né? Que a gente deve se alegrar com as aflições desse mundo. Glórias a Deus. Porque um dia nós estaremos lá na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E como Jesus falou, assim como eu venci e me Aleluia. assentei no trono com meu Pai, vocês também vão vencer e vão Glórias a sentar no trono com meu Deus. Pai. Aleluia. Glória a Então, Deus. o que a gente faz aqui é glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas pensam que culto, né, é isso que a gente está fazendo aqui. Não. Isso aqui é uma forma da gente glorificar, Glória a de adorar Deus. o nome do Aleluia, Senhor, aleluia. de cantar, né? Mas culto é o que a gente faz 24 horas por Amém. dia, Glória né? a Romanos Jesus. 12. Então vamos aproveitar, né, para esse tempo que ainda resta na carne, né? A gente possa aproveitar e ser crente de verdade, né? Glórias a Deus. Adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apesar de sermos miseráveis, vermes. Amém. Aleluia, Jesus. Ele nos amou sendo nós pecadores. Aleluia. Ele veio Glórias a buscar e Deus. salvar o que se havia Louvado seja perdido. o Rei Jesus. Como eu digo, né? Vão para o inferno. Não é aqueles que cometem pecado esse, aquele, o isso ou aquilo. Mas aqueles que não têm o sangue de Jesus, que não têm Jesus Cristo como Amém. Senhor da Glória sua a vida. Deus. Aleluia. Ele morreu pelos nossos pecados. Amém. Então, se a gente rejeitar o Salvador, seremos rejeitados também. Amém. Tá? Por isso que Jesus, ele veio. Vamos lá, 123. Um dia Cristo voltará. Peraí. Eu fui tocar no ritmo aqui, mas vamos tocar no outro aqui. Tá muito alto. Deus. Aleluia. Vamos cantar no mais baixo, porque senão não vai. Um dia Cristo voltará ao acender o trono Deus, no qual que Jesus virá, a viver o Rei Jesus, o povo seu. Deve ser Jesus virá, alegre o verá seu povo. Todos devem sempre estar a fim de ver-o voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá. Aleluia! O poder consolador, as fiéis promessas revelará. Deve ser Jesus virá, alegre o verá seu povo, esperando todos devem sempre estar a fim de ver-o voltar. Todos sem comparação, no dia do meu Salvador, como grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Deve ser Jesus virá, alegre o verá seu povo, esperando todos devem sempre estar a fim de ver-o voltar. Todos sem comparação, no dia do meu Salvador, grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Deve ser
meu Senhor, em tua gloriosa luz, nossa fé terá valor, nós iremos para bem. Glórias a Deus. Primeira Reis 11, versículo 9. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Achou? Aleluia. Primeira Reis 11, Glória a Versículo Deus. 9. Vamos. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino será todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Amém? amém. O rei Salomão, ele é muito usado hoje em dia, né? Para dizer que ele é o fundador da maçonaria, como muitos afirmam, né? Na verdade, o que eu vi, né, é que durante esse tempo que o rei Salomão ficou desviado, dizem, não sei, não vou afirmar nada, que ele escreveu um livro, né, baseado nas religiões da qual ele começou a se aprofundar. Não sei, que a Bíblia não fala muito, não entra muito a fundo nesse respeito, né? Apenas diz que Salomão adorou vários deuses, né? Então eu quero, né, acompanhar aqui com vocês aqui no começo do capítulo 1, né? O motivo, né, o que levou Salomão a se desviar dos caminhos do Senhor. Capítulo 1 de Reis. No capítulo 11 mesmo, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente, perverterão vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Que bonito amor, né? Pena que esse amor levou ele para o buraco. Por isso que Salomão, ele teve umas 3 fases aí, né? Escreveu Provérbios, quando estava no auge da sua sabedoria e nos caminhos do Senhor. Ele escreveu aquele livro de Provérbios, né? Que a gente tira muitas verdades. E aí, ele escreve também aquele livro de Cantares, né, na sua velhice, mostrando o amor que ele tinha, né, por aquela sunamita. E também na velhice, ele vai escrever o livro de Eclesiastes, tá? Onde ele diz assim, né, que achei uma coisa mais amarga do que a morte, as mulheres, cujas são redes, são laços, né, que acabaram afundando a própria vida dele, a experiência que ele teve.
Muitos dizem que Salomão foi para o inferno, mas eu não acredito, porque ele escreveu esse livro na sua velhice, mostrando que ele tinha reconhecido os erros. Amém. Que foi as mulheres que o desviaram. As mulheres que teve um fato lá em Israel, quando ele estava no deserto, que Salomão devia ter olhado para trás e visto aquele fato. Quando o povo no meio do deserto se juntou com as moabitas, que o Balaque tentou amaldiçoar o povo e a maldição não pegava, né? Você vê hoje, né, que o povo tenta fazer macumba, tenta desgraçar a vida do crente, mas se o crente for crente mesmo, a macumba não Aleluia, pega. glória a Deus. Aleluia. Mas tem uma coisa que pega, hein? Moabita. Quando aquelas moabitas entrou no meio do povo, porque o Balaque chegou, eu te dei tanto ouro, rapaz, para você profetizar e você não conseguiu amaldiçoar esse povo. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas ele falou assim, mas tem uma coisa, hein? Bota as moabitas no meio do povo, que o povo vai ver elas andando de salto alto, andando de vestidinho curto, né, mostrando seus quadris, seus dotes. Bota essa mulherada lá no meio do povo, que você vai ver como o povo cai. Ah, mas não deu outra. Estava acostumado a ver aquelas crentes tudo de saia comprida dentro da igreja, ver aquelas irmãs tudo sem maquiagem. Aí quando encontrou as moabitas, que delícia. Aí caiu para dentro. Veio uma praga, veio uma maldição e o povo começou a morrer. Até que o Finéias, um dos filhos de Arão, foi lá, uma lança, entrou numa barraca e atravessou a lança a ele e a moabita. O sujeito lá e uma moabita, e acabou com aquela praga no meio do povo. Se Salomão tivesse olhado para trás, ele teria aprendido a lição. Como Paulo fala, tudo quanto está escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso. Só que a gente esquece de ler esse livro, né? Por causa dos nossos desejos, nossos prazeres. E aí a gente que deixa que essas concubinas, quantas concubinas? Tinha 700 mulheres. Se uma já dá um trabalho danado, né? 700 mulheres, 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. E não foi só por sexo. Foi por práticas espirituais. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Aí, no tempo da velhice já era um macaco velho. Para seguir outros deuses. Quer dizer, não foi só a questão de ter 1000 mulheres. Foi a questão que essas 1000 mulheres trouxeram 1000 deuses para serem adorados. Deuses. É igual o catolicismo, né? O crente está todo... nasceu na igreja evangélica, né? Mas aí não está contente com as irmãzinhas de oração. Não está contente com aquelas irmãs que são crentes de verdade. E aí ele vai e pega uma espírita. Casa com ela. Aí aquela espírita que já veio de berço católico, traz toda aquela santaiada para dentro de casa. Ou então aquela irmã que não está acostumada com aquele crente que é muito crente, casa com aquele bonitão que tem um carrão, mas aí vem o sujeito com aquele futebol e aquele monte de time de futebol lá para dentro da sua casa. Aí quando a irmã vai ver, a geladeira tá cheia de cerveja. Olha pro armário, uísque, vinho e aquele monte de deuses estranhos para dentro do lar. Aí para aquele irmão, para aquela irmã que não são crentes, que vai ficar na frente da televisão. Ah, esse programa aqui é bom. Esse aqui é muito bom. Ensina muita coisa. Essa novelinha então não perco. E aí, filho, o crente deixa de ser crente. Por quê, filho? Porque caiu nessa armadilha, né? Da qual Salomão aqui nos deixou esse testemunho aqui, ó. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses.
E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha, Davi, ele cometeu 2 pecados assim que a Bíblia aponta. Foi o adultério com Betseba, mandou matar o marido dela. Outro pecado que Davi cometeu, que foi pior do que o da Betseba, foi enumerar o povo. Satanás encheu o coração dele para que ele tivesse soberba, dele pensar que era ele e o exército dele que vencia as batalhas. Mas Davi, nunca você vai achar Davi de joelho dobrado adorando outros deuses. Salomão, olha que coisa, ele recebia, não vou procurar aqui agora, 666 ciclos de ouro, número da besta, né? Primeira vez que aparece na Bíblia, a única vez que aparece no Velho Testamento o número da besta. Ele cobrava imposto. Como Deus tinha avisado lá para Samuel, né? Vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês, mas o rei vai fazer de vocês capacho. Vocês vão ter que trabalhar para o rei, vocês vão ter que trabalhar de camareira para o rei, vocês vão ter que trabalhar de faxineira para o rei, vocês vão ter que trabalhar de motorista para o rei, vocês vão ter que ser guarda do exército do rei. Vocês querem um rei? Deus tinha avisado. Mas o povo falou, não, as outras nações têm um rei, a gente quer ter rei também. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Moabitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Você vê que aqui ainda o escritor ainda deixa escrito. Ele faz questão de mostrar como Davi, como o exemplo que ele deixou. O que fala em Hebreus? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá, em Hebreus 13. Glórias a Deus, aleluias. Versículo. Hebreus 13, versículo 17. Glória a Deus. Abram aí. Acharam? Hebreus 13, 17. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Né? Você vê que tem exemplos, né? Paulo fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente tem que olhar para os exemplos. Amém. Daqueles que servem a Deus. Porque muita gente não quer. Fala que tem Jesus no coração, mas não quer obedecer aos pastores. Olha uma coisa que eu falei hoje na pregação no trem, que eu falei. E eu falei assim, olha, pastor, filho, ele não é um líder de uma religião. Muita gente pensa que ele é o chefe, é o cacique, é o manda-chuva. Não. O pastor, ele é o servo. Aleluia, glória a Deus. Jesus não falou isso? No mundo, os grandes dominam sobre os pequenos. Mas entre vocês, na minha igreja, não. Aqueles que quiserem ser grandes terão que ser servos. Aleluias. Então você vê que o autor aqui faz questão, como Davi, seu pai. O pastor de Salomão foi Davi. O exemplo que Salomão teve foi de um homem segundo o coração de Deus, que não se ajoelhava a outros deuses. E hoje, né, o que a gente está vendo é esse monte de deuses. Deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Moabitas.
Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Para quem não conhece, né, esses deuses pediam sacrifício de crianças. Moloque era um dos mais conhecidos, onde colocavam a criança recém-nascida no braço dele, assim que ficava estendido, e debaixo dele era uma fogueira. Eles acendiam fogo e queimavam aquela criança viva, como o povo de Israel faz com os cordeiros, né? Sacrificam, né? Alguns arrancam o coração fora, o coração ainda batendo, eles arrancam, rasgam, tiram o coração da pessoa viva, e quando o coração está pulsando, eles oferecem a esses deuses. E depois queimam, como o povo de Israel fazia com o sacrifício, né? Derramavam o sangue e depois queimavam a carne. Esse Moloque, um amigo meu me falou que ele está num jogo de videogame, um conhecido que trabalhou comigo, né? Como é que chama? Mortal Kombat, né? Mortal Kombat. Não sei, porque eu nunca joguei essa porcaria, mas para você ver como esses deuses estão impregnados dentro da igreja. Porque se eu fosse falar do mundo, não seria novidade, né? Um dia eu fui na casa de um pastor da Assembleia de Deus, e o filho dele jogando videogame. Tá no computador. A gente ali fazendo uma visita, conversando, orando, tal. E o menino não saiu do computador. Depois que eu saí da Assembleia de Deus lá, eu nunca fui membro. Fiquei um tempinho lá só para ver, né? Não gostei do que eu vi. Depois de um tempinho que eu saí, eu encontrei com esse pastor na rua. Eu falei para ele, olha, sai dessa Babilônia. Você vai afundar com ela. Você vai morrer lá dentro. Porque ele era um homem simples. Era um homem bom, de bom caráter, trabalhador, honesto. Mas estava no meio de lobos. E a Bíblia manda você sair dessa Babilônia. Ela não manda você ficar lá para dar testemunho, não, filho. Ela manda você sair, enfiar o dedo na cara deles e chamar eles de raça de víboras. Amém. Aleluia. Ele não saiu. O filho dele morreu de câncer. Novo. A gente fala, as pessoas não levam a sério. A gente prega, as pessoas acham que a gente está sendo radical demais, extremista, fanáticos. Pois é, filho, esses deuses aqui vai perverter o coração de muita gente, muito crente. Quantos crentes assistindo futebol tem coragem de botar a camisa do time e botar a foto no Facebook para mostrar que ele é do time tal? Tem coragem, mas só não tem coragem de pregar o evangelho como ele realmente é. Por isso que igreja, ela não tem parte com este mundo. Paulo fala para Timóteo, aquele que é um bom soldado, ele ele luta como um bom soldado, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Aleluia, glórias a Deus. Aí você pega uma Malafaia, dando instrução de como você dirigir uma igreja. Meu irmão que aluga som, teve uma época que ele teve um ano, uns atrás aí, que ele foi em Águas de Lindóia fazer som para o Malafaia. Ele cobrou na época acho que R$9.000 para ficar 4 dias. Ele falou assim, se eu soubesse
que ia rolar tanto dinheiro, eu tinha cobrado mais. Porque só falaram de dinheiro. Só gente do Bambambam. Nas reuniões do Malafaia. Hotel 5 estrelas, lá do Águas de Lindóia. Né? Cidade turística. Vem aqui, que eu vou ensinar para vocês como que vocês abrem uma igreja. Aí quando vocês veem esse tipo de igreja que viraram discoteca, quando você assiste esse tipo de igreja que viraram ringue de luta livre, não se assusta não, filho, porque a bagunça já estava lá atrás. Ó. Amém. A bagunça já começou lá atrás, que foi abrindo portas para que o mundo tomasse conta da igreja. Os pastores da Assembleia de Deus começaram a virar deputados. Os pastores da Assembleia de Deus começaram a virar prefeitos, vereadores. Não precisa nem falar de quadrangular e nazareno e outras coisas a mais, né? Estou dando exemplo de uma igreja pentecostal que tinha 100 anos de estrada. Começou bem no espírito e terminou na carne. Como está lá em Gálatas. Começaram pregando o evangelho vivo. E agora terminam assim. Mortos. Espiritualmente. Filho. Perverteram o coração desse povo mesmo. Salomão reinou durante 40 anos. O 40 na Bíblia é o tempo, né? Da nossa peregrinação. E aí você vê que Deus não deixou barato. Porque tudo tem uma consequência. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel. Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Aleluia, glórias a Deus. Seu coração pode estar no dinheiro, você vai se desviar. Paulo fala para Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Amém. Tá aí, filho. Ó, o que os evangélicos querem hoje. Avareza. Avareza é idolatria. Efésios 5:5, Colossenses 3:5. Vai falar avareza, idolatria. Por isso que hoje a gente está vendo tanto crente desviado que não tem prazer. Vem no culto porque não tem para onde ir. Porque não tem coragem de voltar para o bar para beber cachaça, vem no culto. Não tem coragem de ir na zona pegar uma prostituta, vem no culto. Não tem coragem de sentar com os maconheiros para fumar um baseado, ele vem no culto. Mas aqui, ele faz tudo o que ele está fazendo lá. Faz dentro da igreja. Não pense que dentro da igreja está cheio de santinho, não. Está cheio de demônios. Amém. Cheio de demônios. Já teve, eu não lembro quem me falou uma vez que teve uma visão. Que na frente de um púlpito tinha uma mulher de perna aberta. Uma prostituta sentada na frente do púlpito. Esse é o tipo de igreja que a gente está vendo hoje. E que o povo está lá, ó, cheio de emoção. De espírito nada. Só emoção. A church. A gente passa em frente dessas igrejas americanas lá escrito church. Fala, ó, o bonequinho church está aqui, ó. Aquele capeta lá, ó. Cheio de Mickey Mouse aí. Dentro das igrejas. Cheio de Harry Potter dentro das igrejas. Cheio de Neymar dentro da igreja. Anitta. De Anitta. De zumba. Zumba. Você pensa que os crentes não vão dançar zumba quando nós está pregando lá? Vai, as irmãzinhas vai lá para rebolar o corpo, para ficar com o corpão bonito. Mas não é nem pro marido, né? É para arranjar um galho extra. Pelo que o Senhor se indignou. Olha, o Senhor falou para Salomão, agora eu vou rasgar o seu reino. O seu reino agora vai ser... Por amor de Davi, eu vou deixar 2 tribos. E aí, filho, foi a primeira divisão. Por que hoje a gente tem todas essas igrejas evangélicas? Por que, filho? Porque a divisão
é uma coisa do diabo. A igreja de Cristo, ela nunca foi dividida. Quem não junta, espalha. Quem comigo não ajunta, Esparrama. esparrama, se espalha. Na verdade, o que tem por aí são filhos de Corá, Verdade. rebeldes, que querem deixar a verdade de Deus, trocando a verdade pela mentira, como Paulo fala em Romanos. Amém. Mudar a verdade de Deus em mentira. Uma mentira para agradar o coração deles. Salomão construiu um templo maravilhoso. E foi Deus que apareceu em sonho para ele. Tá? Ele não construiu o templo porque foi esses deuses que mandaram, não. O Deus de Davi foi o Deus que permitiu Glórias ele a construir Deus, o templo de aleluia. Salomão, porque representava a glória de Deus, cheia de ouro e de majestade ali. O próprio Deus no meio do povo, representado por aquela arca da aliança dentro daquele templo. Não foi esses deuses que mandaram construir um templo. O templo existia no Velho Testamento. No Novo Testamento, o templo de Deus passa a ser nós. Por isso que o profeta Ageu, ele recebe aquela mensagem que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus, aleluia. Porque o que a gente tem aqui hoje, eles não tinham no Velho Testamento. Amém. A glória da gente poder louvar a Deus e todo mundo sentir a presença de Deus, de ser batizado, falar em línguas, profetizar, ter visão. Imagina, no Velho Testamento o Espírito Santo aparecia ali, se revelava de uma forma na vida de um profeta, dava uma visão que ele não entendia nada, dava um sonho que ele não sabia nem revelar, porque era pra gente. Era pra gente nos dias de hoje anunciar e pregar esse evangelho que foi mostrado para eles lá no Velho Testamento. Por isso que lá no evangelho Jesus vai falar assim: olha, os profetas do Velho Testamento queriam ver e ouvir o que vocês veem, o que vocês ouvem, e não viram e não ouviram. E tem gente que fica exaltando, né? Você viu? Abraão! Como Abraão queria estar aqui no nosso culto. Aleluia, glórias a Deus. Rapaz, se Abraão tivesse aqui, filho, nós seria botar um fogo aqui, dó. Não tem o Abraão, mas tem o dó. Aleluia. A barba dele. Glória a Deus. Não tem Josué, mas tem o Caleb, ó. Kaique. Não tem Raquel, mas tem a Ana. Aleluia, glória a Deus. Não tem Raabe, mas tem a Nelly. Manuele. Eita glória, aleluia. É, filho. Não tem Moisés, mas tem São João. Eita glória, aleluia. Não tem Isaac? É, filho. Como eles gostariam de estar aqui fazendo o culto com a gente, filho. Como Salomão ia entender que a verdadeira riqueza não era o ouro e Amém. nem a prata. Quando o profeta Ageu fala assim, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, olha, a riqueza da igreja, Cristo se empobreceu fazendo nós ricos, Paulo fala aos Coríntios, né? Em tudo nós fomos enriquecidos. Aleluia, glória a Deus. Mas não foi nem com ouro e nem com prata, como Pedro vai falar, nós não fomos comprados com ouro e com prata. A glória dessa segunda casa, aonde vocês entrarem, qualquer casa que vocês entrarem, Aleluia, glórias vocês a Deus. curem Louvado seja todos os enfermos que houver nessa casa. Não era para o hospital estar vazio, não? Amém. Mas eles não deixam a gente entrar no hospital. Você tem que fazer carteirinha de pastor. Mas quem que inventou essa desgraça? Maçonaria. Maçonaria. Que não veio de Salomão, não, filho. De Salomão veio uma revelação de Deus. Se ele se corrompeu durante o tempo que está desviado, aí veio do diabo. Mas não vem falar que
templo de Salomão foi uma invenção do diabo, como eu já ouvi falando. Tá? Tudo quanto está escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso. Glórias a Deus, aleluias. E que maravilha, né? Os judeus até hoje, eles ficam olhando para o templo de Salomão, querendo reconstruir esse templo, querendo fabricar aquela ovelha vermelha em laboratório, né? Porque dizem que quando houvesse 3 ovelhas vermelhas, o Messias viria, né? O Messias já veio, eles não reconheceram, e agora estão tentando fazer uma ovelha vermelha em laboratório para receber o Messias deles, coitado. Vivem de mentiras. Amém. Como eu até mencionei hoje, né? Que Jesus foi o único homem que cuspiu na terra, Aleluias, fez glórias a lodo Deus, aleluia. e criou o globo ocular daquele cego que está lá em João capítulo 9. Aquele cego de nascença. Por isso que Jesus fez lodo, fez lama, para criar o globo ocular. Porque tem cegos que nascem sem esse globo ocular. Os outros cegos, Jesus falou assim: o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Então veja, tua fé te salvou. Aí aparece um cientista judeu que criou um chip para colocar no olho do cego, para o cego enxergar. Mas o problema é que ele não está enxergando a fé. Amém. Porque o cientista vai morrer e vai ser condenado. Esse cego que recebeu o chip vai morrer e vai ser condenado. E quantos crentes também vão ser condenados? Porque até agora eles permanecem desviados, mesmo Deus aparecendo para eles. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não está escrito aqui? Aleluia. Que Deus apareceu para Salomão 2 vezes? É. Aqui fala toda, né? No capítulo 10 vai falar de toda a riqueza de Salomão. Mas Salomão, na verdade, tudo aquilo lá foi apenas para desviar o coração dele. A riqueza e as suas paixões pelas mulheres. Amém. Por isso, filho, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida e da morte. Aleluias. Eu acredito que Salomão se arrependeu, porque aquele livro de Eclesiastes vai falar bem no final da vida dele, e quando ele fala, né, o capítulo 12, ele vai dizer, né, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E você vê que aqui nesse capítulo 12 ele fala, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele não poderia ter escrito isso se ele não tivesse lembrado do Criador dele. Aleluia, glórias a Tá? Deus. Então vamos agradecer ao Senhor, né, que a gente não vai querer ser sábio assim ao ponto de ser um mestre, né, e que sei tudo. Não. Vamos ser mais humildes, de querer aprender com o Espírito Santo a cada dia aquilo que a gente precisa Glória a saber. Deus, aleluia. Porque está cheio de sábio na internet querendo Amém. ensinar o Evangelho, mas não vive nem metade do Aleluia. que ele fala. Tá? O importante não é falar, o importante é fazer. Glória a Deus. A Bíblia fala: não sejam só ouvintes, sejam praticantes. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, Senhor, e por a tua palavra que o Senhor tem falado conosco. Recebe no teu altar, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, e opera arrependimento nos nossos corações, e tira esses deuses estranhos, Senhor, do meio do teu povo, do meio da tua igreja. Senhor, nos lava, nos purifica, Senhor, nos restaura, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma fé perfeita para te servir, para te adorar. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.